Dia de pânico aí para vários bolsonaristas. Isso porque saiu uma notícia aí que mostra que, quando suspendeu a rede social, o Twitter, o Alexandre de Moraes, ele estava ali no âmbito não só dos descumprimentos aí de ordens judiciais do Twitter, mas também de uma investigação que mostra que bolsonaristas estavam aí espionando delegados da Polícia Federal e chegaram até a oferecer propina para uma delegada, 5 milhões de dólares, para ela investigar ilegalmente o Alexandre de Moraes. A coisa é grave, tipo de crime que a Carla Zambelli teria cometido, né? Agora a gente fica sabendo o seguinte: a Polícia Federal mandou prender senador bolsonarista e a justiça está indo para cima também da Carla Zambelli. O que vai acontecer é que esses bolsonaristas vão acabar presos, e vão acabar presos antes até do que a gente imagina. Em 2022, no comecinho do ano, o TSE formou uma jurisprudência que é a seguinte: se alguém atacar as urnas eletrônicas e disser que as urnas têm fraude e atacar o processo eleitoral, essa pessoa não pode fazer parte do processo eleitoral. Então você vai se eleger pelas urnas que você diz que é fraude? Não. Isso foi no julgamento do Francisquini, que tinha sido deputado federal mais votado da estadual, mais votado da história do Paraná. Ele foi cassado e ali formou a jurisprudência. Essa jurisprudência foi utilizada também para cassar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi tornado inelegível também pelas fake news contra as urnas. A mesma jurisprudência que foi lá foi usada contra o Bolsonaro. Pois bem, acontece o seguinte: agora estão avançando aí no TSE, é a passo de tartaruga, porque o corregedor era o Raul Araújo, que é bolsonarista. E o presidente atualmente é o André Mendonça, que é bolsominion. Então, aliás, é a Carmen Lúcia, mas vai ser o André Mendonça daqui a pouco, que é bolsominion, daqui a alguns meses. É o que acontece, estava tudo ali a passo de tartaruga. E aí, agora começou a andar. No Tribunal Regional Eleitoral, ainda na TSE, de São Paulo, o Ministério Público disse o seguinte: a Carla Zambelli atacou as urnas em 2018 e em 2022. Então, o Ministério Público está defendendo a cassação da Carla Zambelli. Vai ter uma votação no TRE de São Paulo, mas essa votação é até inútil, porque o que acontece é que o caso vai parar no TSE. E depois da votação no TRE de São Paulo, o prazo é aí 3 meses no máximo para que o TSE vote isso. E hoje o clima lá é de pelo menos um 5-2 para Carla Zambelli ser cassada, e talvez um 7-0. Por que eu digo 5-2? Porque tem o Cássio Nunes e o André Mendonça, que são bolsominions. Porém, tem uma chance enorme dos dois votarem contra a Carla Zambelli, porque até o Bolsonaro quer ver a Carla Zambelli pelas costas. Ela já traiu o Bolsonaro e já fechou com o Marçal. Ela tá ali sendo esculhambada por vários bolsonaristas por ser uma traidora. O Bolsonaro não gosta dela desde 2022, mas a Carla Zambelli consegue manter os seguidores dela bem coesos. Ela é uma das poucas aí no bolsonarismo que ela consegue transitar ali entre os vieses do bolsonarismo sem perder tantos seguidores. A Carla Zambelli, se não for tornada inelegível, ela vai se eleger aí na próxima também. Não vai ficar igual a uma Joyce, não. Mesmo o Bolsonaro cancelando ela consegue manter o eleitorado dela. Lembre-se, ela teve o mesmo número de votos que o Eduardo Bolsonaro nessa última eleição, tá? Quer dizer, que o filho do Bolsonaro. Fenômeno aí. Pois bem, o fenômeno aí vai ser presa. Esse vai ser o destino da Carla Zambelli. Por quê? Porque o TSE deve aí nos próximos meses julgar pelo menos 47 bolsonaristas que atacaram as urnas eletrônicas, e todos eles devem ser tornados inelegíveis pela jurisprudência, que é a mesma que tornou o Bolsonaro inelegível. No caso da Carla Zambelli deve ser antes, porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deve torná-la inelegível por 8 anos e cassar o mandato dela. Ela já fica sem mandato. Ela já recorre, mas vai recorrer sem mandato. Então esse é o problema aí para Carla Zambelli. Para piorar aí para os bolsonaristas, o que acontece? A Polícia Federal continua investigando aí os que tentaram dar golpe de Estado, e alguns continuam cometendo crimes. Um deles é o senador Marcos Duval. O Marcos Duval passou a utilizar as redes sociais dele para atacar novamente a democracia do Brasil, e ele inventa um monte de coisa. Ele fala que mandou para a OEA, que é o Departamento de Golpes dos Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ele mandou para lá um documento dizendo que o Brasil é uma ditadura. Ele foi aos Estados Unidos mandar para a SWAT também um documento, aí ele pediu sanções ao Brasil. Pois bem, o Marcos Duval, ele teve as redes sociais dele suspensas, e o STF, o Alexandre de Moraes, mandou bloquear 50 milhões das contas dele. Ou seja, qualquer dinheiro que entre na conta dele estará bloqueado, porque ele não, pelo menos esperamos, não tem 50 milhões. O Alexandre de Moraes ainda foi bem, né, mas olha, ele teve ali misericórdia, e ele liberou pro Marcos Duval 13 mil reais por mês, que assim, fora o bloqueio das suas contas, 13 mil reais por mês estão garantidos aí para você, parte do seu salário. O resto vai lá pro bloqueio
aí de medidas judiciais que você está descumprindo, por isso o bloqueio aí. Pois bem, eis que ele continuou cometendo crimes e a Polícia Federal viu o seguinte, ele estava ameaçando, inclusive aí fazendo ameaças que podem ser consideradas ameaças de morte, delegados que o estão investigando. Entre ele o Shor. Shor é um delegado da Polícia Federal que é responsável aí pelo inquérito do golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro chegou a mostrar a foto dele e falar, esse é o cara aqui, é o que está perseguindo os patriotas, etc, etc. Começaram aí a instigar os bolsonaristas contra ele. E aí o Marcos Duval fez ameaças de morte a ele. Então a Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval, foi pedida a prisão dele. Acontece que o Procurador-Geral da República falou que, olha, nesse caso não cabe prisão porque tem que ser um crime inafiançável em flagrante. E o Alexandre de Moraes falou, não cabe prisão porque não é crime inafiançável em flagrante, e a gente sabe que hoje, para prender um parlamentar, é um parto, mas aqueles partos difíceis. Porque na época que era para prender petista sem prova, a Polícia Federal metia o pé no gabinete e invadia o Senado lá com tantos carros quanto forem necessários, até mais para fazer um aparato, para dar matériazinha bonitinha na Globo. Pro William Bonner tinha umas tubulações assim com dinheiro sujo saindo atrás dele e tal, com animação. Aí ele fazia assim, foi preso o senador petista, blá, blá, blá. E aí no fim todo mundo inocente. Lembro sempre do Delcídio do Amaral, que era líder do PT. Meteram lá o pé no gabinete dele, aí não tinha presidente do Senado para dizer, olha, não se pode a Polícia Federal invadir o Senado, tá tendo aqui o STF, está interferindo nos outros poderes, como tem hoje. Não, aí não tinha. Contra petista pode tudo. Aí o que acontece, no fim, foi inocentado. Foi preso, foi caçado e foi inocentado depois. Olha só que coisa, né? Contra o Marcos Duval, não, porque aí depois, se ele for preso, tem uma votação para decidir se ele fica preso ou não. E aí os bolsonaristas, o próprio Rodrigo Pacheco, que é chamado de covarde pelo Bolsonaro aí em rede nacional, ele vai lá e faz o quê? Não, a Polícia Federal não pode prender um senador. É grave vocês prenderem um senador da República. Como pode? É isso. Com golpista e com bandido, a paciência é infinita desses caras. Mesmo esses caras aí achincalhando o Pacheco, colocaram foto dele de presidiário, falam que ele é cachorrinho do Alexandre de Moraes, porque ele não põe pra frente o impeachment do Alexandre. Aí, ele ainda tem misericórdia com esses caras. Isso aqui é. O Marcos Duval, ele teve aí as contas bloqueadas, aí ele fez o que ele faz de melhor, mentir. Ele resolveu acampar no Senado, coisa que é ilegal, aliás, o senador não pode morar no plenário do Senado. Aí o Marcos Duval foi lá com uma mala e ele falou, olha, eu vou acampar aqui, eu vou morar no Senado porque eu não tenho mais dinheiro. O Alexandre de Moraes bloqueou todo o meu dinheiro. Aí antes, ele gravou um vídeo de uma geladeira vazia, dizendo que, olha, eu não tenho nem comida na minha geladeira, olha só que coisa. Aí, depois, foi desmentido, né? Falaram, pô, peraí, você tem 13 mil. Você tem 13 mil por mês aí, então você tem dinheiro para comprar comida assim? A esposa dele não trabalha? Aí ele fez o quê? Ele pegou a mala dele aí, ó, e ficou aí acampado, falou que vai dormir no plenário, que ele não pode dormir no gabinete dele porque é um local de trabalho. Então, assim, o plenário do Senado não é para ele um local de trabalho, né? É um local de vagabundagem. Ele tá chamando aí os colegas vagabundos, né? Se isso não é lugar de trabalho, eu não sei o que é. Aí ele disse que vai dormir no plenário, não no gabinete, que é um local de trabalho, então vai dormir no plenário do Senado ali, com as roupas dele, porque ele não tem casa. O fato é que ele tem imóvel funcional. Para quem não sabe, imóvel funcional, as excelências, quando são eleitas, eles têm direito a um apartamento funcional, aí tudo 5 estrelas, ainda tem verba para reformar, etc, etc. E não todos têm direito a isso, porque não tem apartamento funcional para todo mundo. Quando construiu Brasília, tinha um número menor de parlamentares, a mamata era um pouco menor. E aí os que não têm direito a isso têm direito a uma verba alta para alugar imóvel em Brasília. Ele não tem direito à verba alta, ele tem direito ao apartamento. Ele tem o apartamento dele, então ele tem onde morar. Mas ele tá lá. E aí o Rodrigo Pacheco, com toda a paciência do mundo, foi lá visitá-lo. Aqui o Rodrigo Pacheco foi lá visitar o Marcos Duval. Não era nem dia de expediente, o Marcos Duval estava lá fazendo teatrinho e o presidente do Senado foi lá. Aí saiu até matéria na imprensa falando a sessão de terapia de Rodrigo Pacheco com Marcos Duval. Ficou lá mais de uma hora, escutando as mazelas do senador golpista. Olha só que coisa, é o que eu falo, paciência com um bandido no Brasil é infinita.
Ah, se fosse um senador do PT, o Pacheco ia mandar a polícia para tirar o cara. Imagina na época da Lava Jato, se um senador do PT resolve acampar no plenário. Eu ia mandar a polícia legislativa tirar o cara na marra. Eu ia mandar prende esse cara aí. Mas não, como é só alguém que tentou dar golpe de Estado e que tá aí ameaçando a democracia do Brasil, pô, tadinho, ele só tá tentando isso, então vamos lá falar com ele, escutar quais são os problemas dele, falar, volta pro seu apartamento funcional, vai. Volta, você ainda tem dinheiro aí, o Alexandre foi misericordioso. Eu, Thiago, repito, o Alexandre de Moraes, ele erra quando ele tem misericórdia demais dos bolsonaros. Quando ele fica com peninha dos bolsonaristas, é quando ele comete erros. Cometeu muitos erros aí, Alexandre de Moraes. Quando ele soltou o Oswaldo Eustáquio, quando ele demorou para prender o Alan dos Santos, quando ele rejeitou aí o pedido de prisão do Marcos Duval. Esses são os erros, tá? Quando ele manteve aí 13 mil pro Marcos Duval, devia bloquear tudo, já não tá fazendo teatro, então faça teatro sem ter nada. Esses são os erros do Alexandre de Moraes. Aí, o que diz aí parte da imprensa que, olha, ele tá indo para cima demais. Olha, não, isso aí não, isso é acerto. Então, é isso que acontece. Aí agora, qual é a iminência? Tanto o Marcos Duval, ele tá num mega processo aí que tá avançando no TSE, como a Carla Zambelli, como outros, como tem lá o Nicolas, tem o candidato aí à prefeitura lá no Nordeste, o André Fernandes, vários desses aí, eles estão nesse mega processo aí, que estão 47 bolsonaristas na iminência de terem os mandatos cassados. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque até então o que se imaginava era, esse pessoal vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado e por outros crimes que cometeram. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós precisamos nos fortalecer, aproveita e se inscreve também aqui na descrição, é o único link da descrição, tem o link do canal alternativo. Clica lá e clica lá no botão inscrever. Peço seu apoio